Bom, então hoje nós vamos iniciar um capítulo novo, né, no livro No Mundo Maior, capítulo oitavo, que se chama No Santuário da Alma. Na semana passada a gente encerrou o capítulo que teve aquela história linda, né, com relação ao cuidado da mãe com aquele menino paralítico e com uma série de deficiências. E a gente viu o quanto que a mãe, mesmo com dificuldade, se coloca, né, em sintonia e recebe as bênçãos do alto, da espiritualidade que estava ali para ajudar, para trabalhar em benefício dela. E nós estamos acompanhando nesse livro o estudo de vários processos de desequilíbrios mentais, alguns mais graves, alguns mais brandos. Então, nesse capítulo oitavo, no Santuário da Alma, nós vamos agora acompanhar um caso bem mais simples do que aquele daquele rapaz do capítulo anterior. É um caso de uma pessoa que tem alguns desequilíbrios mentais, mas que nessa encarnação sofre de algumas crises convulsivas, né? Algumas crises de epilepsia. E hoje a gente vai ver também o quanto que isso está ligado com a questão espiritual. Então vamos lá, capítulo oitavo, no Santuário da Alma. Noite fechada, Calderaro e eu penetramos casa confortável e nobre, onde o instrutor, segundo prometera, me proporcionaria alguns esclarecimentos novos com referência aos desequilíbrios da alma. Não é caso tão grave quanto aquele do paralítico que visitamos, adiantou o prestimoso orientador. Trata-se, a bem dizer, de questão quase vencida, quer dizer, é algo que já está quase solucionado. Há muito tempo assisto Marcelo com fluidos reconfortantes e a situação é de triunfo integral. Então, no caso, agora essa pessoa, né, se chama Marcelo, também é visitada com frequência pelo Calderaro, que vai ministrando os fluidos necessários, e no caso dele, já existe, né, um sucesso, uma recuperação, como ele fala ali, o triunfo é integral, então existe já realmente um processo redentor com relação a esse assunto. Dócil à nossa influência, encontrou na prece e na atividade espiritual o suprimento de energias de que necessitava. Então, olha aqui a diferença, né? Em muitos casos existe o auxílio, mas às vezes a pessoa que está recebendo a bênção, o auxílio, né, da espiritualidade, do alto, ela é ainda um pouco rebelde, ainda se desequilibra em, na forma de pensamento, na forma de vibração, e por isso não consegue receber tudo o que precisa. Ainda tem algo a ser trabalhado. E no caso dele, ele é bem dócil à influência e ele encontra na prece e na atividade espiritual, quer dizer, ele faz a oração dele constante e acaba colocando em prática tudo aquilo que ele está aprendendo e fazendo em oração, e por isso ele encontra energias novas para ir trabalhando o processo de reparação da alma dele. A gente tem que entender que o processo de reparação de uma alma, de um nosso, né, não é de um dia para o outro, é um processo, é um trabalho que vai transformando uma série de reações, de pensamentos, de vibrações que a gente tem, que às vezes numa invigilância a gente volta um pouco para trás, a gente cai de novo em vibração e por isso o trabalho é justamente para que a gente vá caindo, reconhecendo, buscando ajuda, deixando auxiliar e trabalhando cada vez mais para que a gente não caia de novo, não volte a repetir determinados padrões de pensamento e de atitudes que são ainda totalmente distoantes com relação ao que Jesus nos ensinou, o que a espiritualidade espera de nós. Mas ele, o Marcelo, então está conseguindo êxito, né, na sua vida, da maneira que ele está lidando. Vimos ontem um caso de destrambelho total. Olha isso, como ele fala, né? É um destrambelhamento total dos elementos perispiríticos, com a consequente desagregação do sistema nervoso
em doloroso quadro que só o tempo corrigirá. Então, existem quadros que existe a exigência do tempo. E às vezes um tempo mais longo, às vezes um tempo mais curto, mas é o que o Calderaro está falando. No caso daquele espírito do capítulo anterior, é um quadro bem mais agravado. Então imaginem o seguinte: se a gente tem um caminho a seguir, e se a gente se desvia desse caminho e desce muito fundo, a gente vai ter que fazer o caminho de volta. Então, quanto maior o desequilíbrio, quanto mais no sentido inverso nós caminhamos, né, nesses desajustes da lei ou da nossa alma, maior é o caminho que a gente tem que fazer também para recuperar, chegar no nível onde a gente precisaria e dali ainda avançar adiante. Aqui, entretanto, a paisagem é outra. O problema de perturbação essencial já está resolvido. O reajustamento da vida surgiu pleno de esperanças novas. A paz regressou ao tabernáculo orgânico. Mas perseveram ainda as recordações, os remanescentes dos dramas vividos no passado aflorando sob forma de fenômenos epileptoides. Quer dizer, olha isso. As reminiscências do passado chegam a esse espírito e ele reage, o seu organismo reage em uma crise de epilepsia. As ações reflexas da alma que emergem de vasto e intrincado túnel de sombras e que tornam, em definitivo, ao império da luz. Então, gradativamente, ele já avançou bastante, mas gradativamente agora ele está fazendo essa limpeza final desses resíduos que ficaram desse passado cheio de equívocos também, de atitudes ruins, que nós vamos aqui também ouvir um pouquinho do que Calderaro tem para dizer. Boa noite, Gandolf. Tudo jóia? Nós começamos aqui há pouco tempo, depois você pega lá o comecinho. Se o mal demanda tempo para fixar-se, imagina, não tem problema não, Gandolf. Se o mal demanda tempo para fixar-se, é óbvio que a restauração do bem não pode ser instantânea. Então, mostrando para a gente que não existe passe de mágica, né? Existe um esforço, um caminho que a gente determina através da nossa vontade que nós vamos seguir. Mas dependendo do quanto eu seguir no caminho errado, eu preciso de tempo para que isso se complete, né? Assim ocorre com a doença e a saúde, com o desvio e o restabelecimento do equilíbrio. Olha, e é interessante isso, como ele falou, né? O mal demora também para se instalar. A doença começa, às vezes, dando pequenos avisos. O corpo não se sente muito bem, começa uma febrinha, e aquilo vai se instalando até que, pum, a mesma coisa, um problema que eu vou adquirindo por uma postura errada, por exemplo, eu vou repetindo dias, anos de uma postura errada até que eu consigo lesar a minha coluna, por exemplo. E essa coluna, então, para que ela seja curada, pode ter uma cirurgia que rapidamente conserta umas certas coisas, mas a fisioterapia, uma série de processos de correção daquilo que levou àquela lesão são necessárias porque senão volta o problema. Então a mesma coisa é com a nossa saúde orgânica e da mesma maneira acontece com a nossa saúde mental, espiritual, com o equilíbrio ou desequilíbrio da nossa alma. Após atravessar o pórtico, dirigimos-nos devidamente autorizados ao interior, onde agradavelmente me surpreendeu a encantadora cena de piedade doméstica. Então, o Calderaro estava só contando, mas aí eles entraram na casa e o André Luiz ficou encantado com o que ele viu. Um cavalheiro, uma senhora e um rapaz achavam-se imersos nas divinas vibrações da prece.
cercados de grande número de amigos do nosso plano. Então, eu não sei se vocês conseguem já imaginar o que está acontecendo. Imaginei a casa deles. Um cavalheiro, uma senhora e um rapaz. Fazendo oração ali juntos na casa deles, né? Então eles estão no momento do culto do evangelho no lar. E nesse momento em que eles estão realmente envolvidos nessa prece, nessa concentração, nessa elevação de pensamento e de sentimento, eles atraem, eles têm ao redor deles uma série de presenças espirituais que são os que vão ali auxiliar, tanto nas questões que eles pedem, quanto para o restabelecimento espiritual de cada um deles. Fomos recebidos amorosamente. Convidou-me o orientador a colaborar nos trabalhos em curso, de vez que, com a valiosa cooperação daqueles 3 companheiros encarnados, se prestavam a irmãos recém-libertos da crosta reais auxílios, de modalidades várias. Esse parágrafo aqui nos esclarece algo que é muito importante a gente saber e entender. Quando a gente trabalha, né, num trabalho mediúnico, por exemplo, a gente acha que talvez somente naquele momento a espiritualidade está conseguindo auxiliar espíritos que são levados de vibrações mais baixas para serem auxiliados. Talvez seja um pensamento equivocado que nós mesmos podemos ter por desconhecimento. Ou a gente pode imaginar que só na igreja, só no centro espírita ou só em um local mais adequado é quem são auxiliados estes espíritos necessitados. Nesse capítulo, nesse trecho dessa história, nós estamos vendo que no culto do evangelho no lar dessa família, onde 3 pessoas estão reunidas, conseguem emanar vibrações de auxílio e vários ali são ajudados. Então, olhem isso. Com a valiosa cooperação daqueles 3 companheiros encarnados, se prestavam a irmãos recém-libertos da crosta, olha isso, aqueles que tinham saído recentemente da crosta, verdadeiros auxílios, de modalidades várias. Então, o hábito que nós temos de fazer o culto do evangelho em casa, com 2, 3 pessoas, ou a família inteira, seja lá quem for, nós conseguimos, inclusive, montar um pronto-socorro espiritual. Vocês se lembram no segundo livro, Os Mensageiros, quando fala da casa da Dona Isabel? A casa da Dona Isabel era como se, eles descrevem como se fosse um posto de socorro do nosso lar. Era como se fosse uma extensão de auxílio ali na terra. Por quê? Porque aquela família tinha o hábito da oração, da leitura edificante. Então, e isso então vai nos mostrando, vai reafirmando o que a gente já também já vai entendendo, que existe uma blindagem de proteção para nossa casa, para os nossos espíritos. É claro que isso ainda pode ser rompido, pode ser quebrado se nós, por invigilância, saímos daquele padrão vibratório que às vezes a gente consegue no momento da oração, mas gradativamente a gente vai criando um ambiente de proteção para nós mesmos, de recuperação para os nossos problemas e de auxílio para quem precisa. Então, nesse parágrafo mostra o quanto que isso se estende além das nossas necessidades. Digna de registro era a respeitável beleza daquela reduzida assembleia, consagrada ao bem e à iluminação do espírito. Então, olhem que beleza que é a descrição desse ambiente espiritual e material ali da casa dessa família. Admirando a harmonia daqueles 3 corações unidos nos mesmos nobres pensamentos e propósitos, e que miríficos fios de luz entrelaçavam, o assistente amigo comentou com oportunidade. A família
é uma reunião espiritual no tempo. E por isso mesmo, o lar é um santuário. Muitas vezes, mormente na terra, vários de seus componentes se afastam da sintonia com os mais altos objetivos da vida. Todavia, quando 2 ou 3 dos seus membros aprendem a grandeza das suas probabilidades de elevação, congregando-se intimamente para as realizações do Espírito Eterno, são de esperar maravilhosas edificações. Então, isso é um convite para que a gente cada vez mais valorize o nosso momento da oração em casa. Individualmente, é claro que também na sua importância, mas a reunião onde pessoas daquela família fazem parte, a se colocarem na mesma intenção, no mesmo propósito, buscando a mesma sintonia, para conseguirem se estabelecer dentro daquela casa algo nesse porte, nesse nível que a gente está vendo aqui. Compreendi que o instrutor estimaria prestar-me outros esclarecimentos, ampliando a santificante concepção da família. Quer dizer, tinha mais coisa ainda para o Calderaro falar sobre a família, sobre a importância, né, dessa instituição. Outro dia eu li uma anotação do seu João Stella que ele tirou de algum trecho do Chico Xavier, que é uma, eu não vou lembrar exatamente, mas fala assim, ó: no organismo da sociedade, a família é o coração. Então, olha que bonito isso, né? Como se a sociedade, a nossa sociedade, fosse um organismo, como o nosso organismo. E a parte mais importante é o coração, é a família. E então aqui tem muito mais para se falar da família, mas provavelmente por conta das necessidades ali do trabalho, o Calderaro não vai conseguir avançar. Então, contudo, o serviço urgente não nos permitia mais longa palestra. O trabalho de socorro a irmãos sofredores prosseguiu ativo em nosso lado. Quer dizer, eles estavam ali percebendo que tinha muito trabalho a fazer por conta desses recém-desencarnados que estavam ali sendo levados, porque ali era um local que era trabalhado, as vibrações de auxílio. Então, eles se colocaram a trabalhar. Terminado o concurso do trio familiar, com expressiva e comovedora oração, começou a retirada dos companheiros de nossa esfera, enquanto os amigos encarnados entravam em carinhosa conversação. Então, olhem que interessante também para a gente entender. Isso a gente já falou aqui várias vezes, porque o André Luiz descreveu assim, né? A espiritualidade tem compromissos, tem uma série de afazeres do lado de lá, e quando nós nos dedicamos no mesmo horário, no mesmo dia, a fazer aquela oração, aquele momento de concentração, eles conseguem se compromissar da mesma maneira. E acabou aquele culto, aquele momento de oração, eles se dirigem a outros trabalhos, a outros deveres que eles têm do lado de lá. É claro que tem aqueles que nos acompanham, então tem os espíritos, os mentores, os anjos guardiões de cada um de nós, os familiares que às vezes também estão entretidos com as nossas vidas, mas no momento em que a gente se concentra naquele horário, existe um aumento do número de espíritos que estão ali, da mesma maneira que nesse momento em que a gente está aqui fazendo o nosso estudo. Então, existe uma concentração de espíritos que vêm, que são trazidos talvez para que sejam também esclarecidos através dessas palavras, desse texto, e depois que acaba o nosso momento, eles seguem, eles continuam aí em outras demandas, né, para fazer outro tipo de trabalho. E aí a família, então, continuou a conversação entre eles. E aí o André Luiz e o Calderaro continuaram ali com eles, e por isso o André Luiz vai continuar nos descrevendo. O cavalheiro, com o sorriso feliz do trabalhador que bem cumpriu o dever,
Dirigiu-se aos circunstantes em voz alta. Graças a Deus, tudo normal. Encarando o rapaz com imensa ternura paternal, indagou: E você, Marcelo? Continua bem? Quer dizer, o Marcelo, que é um espírito mais jovem, que tem as crises epiléticas, o pai dele, então, como agora só reafirmando, então é o pai, a mãe e o filho, né, que fazem essa oração juntos, e o pai perguntando depois da oração: Você continua bem, Marcelo? Provavelmente ele estava sofrendo com essas crises e encontrou na oração, nesse culto aí, o remédio. E ele responde: Ó, oh, sem dúvida, respondeu o interpelado alegre. Estou maravilhado, papai, com os excelentes resultados que venho colhendo em nossas reuniões das quintas-feiras. Tem voltado os ataques noturnos? Olha cá. O pai perguntando: Você tem tido durante a noite os ataques que você tinha antes? E o Marcelo responde: Não. À proporção que me esforço no conhecimento das verdades divinas, cooperando com a minha própria vontade no terreno da aplicação prática das lições recebidas, sinto que passo cada vez melhor. Eu vou aqui parar para fazer mais algumas observações, porque eu acho que isso é importante também para o nosso dia a dia, né? Tem alguns pontos a serem considerados aqui. Primeiro, a gente está vendo a importância da reunião familiar em oração, mas nem em todos os lares a gente consegue a adesão de todos. Então, tem algumas famílias que todos participam, tem algumas famílias que a maioria não quer. E pode existir alguma família que só uma pessoa está disposta a isso. Mas ainda assim é válido. Ela pode tirar, mesmo que os outros não participem, ela pode tirar o momento, o horário certo, abrir o livro, colocar a água ali para ficar fluidificada, fazer a oração mesmo que sozinha. E isso tem a sua valia. É claro que, se não houver a receptividade, a abertura dos outros, fica mais lento, fica mais difícil. Mas à medida que vai, primeiro a oração individual, conseguindo quebrar certas amarras ou certas dificuldades, e vai tocando os outros da casa. E aí vai conseguindo gradativamente. E isso pode ser que não aconteça numa encarnação. A gente tem que entender que existem situações muito difíceis por parte de pessoas que ainda não estão na mesma forma de entendimento, na mesma vibração, e pode ser que leve ainda mais tempo do que isso. Mas não importa. Nós vimos também nos livros anteriores que a oração de uma da casa, naquele caso em que tinha aquele rapaz que era assediado, ele saiu do centro espírita com a mãe e ele era assediado por uma série de espíritos mais baixos. Por quê? Porque ele, o padrão vibratório dele, não condizia com aquilo que ele pegava no centro espírita ou na oração. E aqui está a questão que eu também quero tocar no ponto desse trecho. Porque olha aqui, ó. À medida que eu venho, né, então, me esforçando para conhecimento das verdades divinas. O que é o esforço no conhecimento das verdades divinas? É isso que a gente está fazendo aqui. Nós estamos nos esforçando para entender. Agora, isso basta? Não. Tem que ser complementado com a incorporação disso, a aplicação disso. E ele completa, né? Cooperando com a minha própria vontade no terreno da aplicação prática das lições recebidas. Então, buscando auxílio, buscando entendimento, buscando a oração, mas também buscando a aplicação, a concretização daquilo que a gente está ouvindo em teoria para colocar em prática no nosso dia a dia. Então, quando tudo isso cada vez mais vai se completando, acontece o que ele está falando. Ele não tem tido mais as crises. Ele percebe
o quanto que tem sido produtivo para ele as reuniões de quintas-feiras ali com a família. Então, sinto que passo cada vez melhor, que me reforço intimamente, recuperando a saúde perdida. Reconheço também que, em me desinteressando da edificação espiritual, distraído da minha necessidade de elevação, voltam as perturbações com intensidade. Então, olha isso. Não adianta fazer um esforço por algum tempo. Se depois eu me desinteresso, eu volto a um padrão anterior, é claro que vai haver uma investida dos planos inferiores de novo em mim. Então ele percebe isso. Quando eu me mantenho nessa vibração, nesse sentido, eu sinto melhora. Quando eu percebo que eu me desinteresso, eu passo aí com tudo isso meio de lado, voltam com intensidade. Nessas fases nocivas, desperto alta noite com os membros cansados e doloridos e assaltam-me evidentes sinais das convulsões, deixando-me longos momentos sem sentido. O jovem sorriu a esta singela confissão filial e prosseguiu. Felizmente, porém, agora que me consagro zeloso e assíduo à tarefa espiritualizante, reconheço que os passes de mamãe são mais eficientes. Olha aqui, outra coisa importante para a gente entender. Ele percebeu que quando ele está mais focado, mais assíduo nessas atitudes e nessas orações, o passe que a mãe dele dá nele é mais eficiente. Então não adianta a pessoa também ir buscar um passe se ela não alterar esse padrão de movimento íntimo. Estou mais receptivo e observo que a boa vontade é fator decisivo em meu bem-estar. Então, olha isso. Isso daqui também é uma orientação muito grande para todos nós. Quanto mais receptivo a gente está, e quando a nossa boa vontade também está em ação, o bem-estar começa a se instalar. Os ouvintes entreolharam-se contentes e o entendimento íntimo continuou edificante, repleto de belas sugestões. O assistente, preparando-me o raciocínio, informou: certo, não precisarei de esclarecer que Marcelo se entretém com os pais. Possui outros irmãos que ainda não se afinam com a sagrada missão do casal. Olha aqui, ó. O Marcelo não é filho único. E aqui a questão que eu falei. Nem todos na casa, às vezes, estão dispostos à mesma atitude, né? Ele, porém, é portador de sentimentos elevados e generosos, tem, como quase todos nós, um pretérito intensamente vivido nas paixões e excessos da autoridade. Então, olha aqui, ele hoje está mais voltado ao caminho certo, mas como ele falou, né? Como com quase todos nós, temos um pretérito vivido em paixões e excessos de autoridade. Exerceu outrora enorme poder de que não soube usar em sentido construtivo. Senhor de vigorosa inteligência, planou em altos níveis intelectuais de onde nem sempre desceu para confortar ou socorrer. Então ele não fez nada tão grave quanto aquele do capítulo anterior, que abusou do poder para matar, inclusive, né? Mas esse não, esse tinha inteligência, tinha uma posição de destaque, mas não descia do salto para poder ajudar quem precisasse. Portador de vários títulos honoríficos, muita vez os esqueceu, precipitando-se na vala comum dos caprichos criminosos. Impôs-se pelo absolutismo
e intensificou a lavra de espinhos que o dilacerariam mais tarde. Chegada a colheita de nefanda messe, experimentou sofrimentos atrozes, quer dizer, plantou, plantou, plantou e chegou o momento da colheita, como para cada um de nós vai chegar. Inúmeras vítimas o esperavam além do sepulcro e arremeteram contra ele. Quer dizer, aqueles com quem ele não ajudou, com quem ele prejudicou, esperavam ele depois da morte. Entretanto, se errou clamorosamente. Marcelo, em muitas ocasiões, desejou ser bom e formou dedicações valiosas em torno de seu nome. Tais devotamentos, contudo, houveram que aguardar oportunidade para auxiliá-lo. Então, ele não foi uma pessoa tão má assim. Ele oscilava entre a inteligência e a posição de destaque ao não auxílio, e ao mesmo tempo ele tinha intimamente um desejo de ser bom, que acabou conquistando certas amizades ou certas almas que tinham ele com valor diferente. E isso acabou em algum momento sendo benefício para ele. Mas ele tinha o lado ainda não bem trabalhado. Então, os inimigos eram massa compacta e gritavam furiosamente, invocando a justiça vulgar. Quer dizer, a justiça não de Deus, a justiça segundo nós, né? Os homens imperfeitos ainda. Retiveram-no longo tempo nas regiões inferiores, saciaram velhos propósitos de vingança, se viciando-lhe a organização perispiritual. Marcelo, em plena sombra da consciência, rogou, chorou e penitenciou-se vastos anos. Por mais que suplicasse, por muito que insistissem os elementos intercessórios, a ansiada libertação demorou muitíssimo, porque o remorso é sempre o ponto de sintonia entre o devedor e o credor. Olhem isso. Ele demorou muito tempo sofrendo nessas zonas inferiores. Por quê? Porque ele tinha um remorso por não ter feito o que tinha que ter feito ou por ter praticado aquilo que não devia. E o remorso, então, aqui a sua consciência fazia com que ele se ligasse à necessidade de reparar aquilo que ele tinha feito. E o que ele fazia com isso? Atraía aqueles a quem ele tinha prejudicado. E o nosso amigo trazia a consciência fustigada de remorsos cruéis. Os desequilíbrios perispiríticos flagelaram-no. Nossa, agora enroscou. Flagelaram-no assim logo que atravessou o pórtico do túmulo, obstinando-se anos a fio. Feito breve intervalo nas explicações, acrescentei curioso. Isso quer então dizer que o fenômeno epileptoide, quer dizer, o André Luiz estava pensando e concluindo que então as epilepsias, né, as convulsões, e aí o Calderaro completa a frase, o raciocínio do André Luiz. Muito raramente ocorre por meras alterações no encéfalo. Quer dizer, não é algo por um problema orgânico exclusivamente. Raramente acontece. Como ele fala, muito raramente ocorre por meras alterações no encéfalo. Então, existem alterações no corpo físico, no cérebro, que podem fazer com que aquela pessoa, aquele indivíduo tenha crises como a da epilepsia. Mas são raras as causas, como sejam as que procedam de golpes na cabeça. Elucidou o assistente, cortando-me a observação reticenciosa. E geralmente é enfermidade da alma. Então, as crises convulsivas geralmente são enfermidades da alma daquele espírito. Coisas que, como falou, né, crises de consciência que atraem
um desequilíbrio à tona novamente e fazem com que aquilo se reflita no corpo físico. Independente do corpo físico, que apenas registra, neste caso, as ações reflexas. Então, são originadas na alma, mas que refletem no organismo. Longe vai o tempo em que a razão admitia o paraíso ou o purgatório como simples regiões exteriores. Céu e inferno, em essência, são estados conscienciais. Isso daqui explica para a gente uma série de coisas que, por muito tempo, as religiões entenderam mal. Então, o céu e o inferno não é um lugar exterior. São estados conscienciais. E isso é prova, porque tem gente que nem desencarnou ainda e já vive um inferno consciencial. E o contrário também é verdadeiro. Tem gente que passa por situações difíceis, uma vida cheia de uma série de dificuldades e intimamente estão em ambientes sublimes. Então, nos mostrando exatamente aquilo que Jesus veio nos falar. Eu vim construir o reino de Deus no coração dos homens. Não é vir pegar eles e levar para um lugar onde o trabalho a ser feito é intimamente isso, encarnados ou desencarnados, está acontecendo com cada um de nós. E se alguém agiu contra a lei, ver-se-á dentro de si mesmo em processo retificador tanto tempo quanto seja necessário. Então não adianta a gente fugir de algo que a gente fez de errado, porque aquilo está dentro de nós. E a gente vai levar o tempo necessário para que a gente entenda e faça esse movimento no sentido contrário. Ante a realidade, portanto, somos compelidos a concluir que, se existem múltiplas enfermidades para as desarmonias do corpo, outras inúmeras há para os desvios da alma. Então, nos desequilíbrios da alma também não é ou sou desequilibrado ou não, não é tudo igual. Existe uma variação tão grande quanto as doenças que a gente vê no corpo, que podem ser na pele, pode ser no sistema circulatório, pode ser no sistema nervoso, pode ser. Existem infinitas manifestações de desequilíbrio orgânico e, da mesma maneira, existem outras inúmeras para as manifestações de desequilíbrios da alma. O instrutor fez pausa curta, apontou o rapaz e continuou. Mas, regressando às informações a respeito de Marcelo, cabe-me dizer-te que, pouco a pouco, esgotou ele as substâncias mais pesadas do fundo do cálice de provas. Então ele já conseguiu resolver a maior parte dos problemas que ele adquiriu no passado. Longos anos de desequilíbrio, em que as vítimas tornadas em algozes o abalaram com tremendas convulsões através de choques e padecimentos inenarráveis, clarearam-lhe os horizontes internos, tendo nosso irmão afinal logrado entender-se com prestimoso e sábio orientador espiritual, a quem se liga desde remoto passado. Foi socorrido e amparado, então depois de ele sofrer tanto tempo no umbral, existia uma alma que tinha um carinho muito grande por ele, que era um orientador sábio espiritualmente e que acolheu ele no momento certo, amparou e indagou ansioso por almas que lhe eram particularmente queridas, sendo-lhe cientificado que os seus laços mais fortes já se encontravam de novo na carne, quer dizer, pessoas muito queridas dele já tinham reencarnado, em testemunhos e labores dignificantes. Suplicou a reencarnação. Então, depois desse processo todo em que ele errou, sofreu, se arrependeu, chorou, pediu uma nova chance, agora ele está tendo a nova chance. Suplicou a reencarnação, prometeu aceitar os compromissos de concurso espiritual na crosta,
a fim de resgatar os enormes débitos, colaborando no bem e na evolução dos inimigos de outrora, e conseguiu a dádiva, apoiado por abnegado mentor que o estima de muitos séculos. Tornou a esfera carnal e reiniciou o aprendizado. Ultimamente renasceu estreitado em braços carinhosos, aos quais se sente vinculado no curso de várias existências vividas em comum. Então, olhem isso, os pais dele, quem na verdade recebem ele, né, para essa nova encarnação, são espíritos muito queridos dele de várias encarnações. E agora, sinceramente, aproveitando as bênçãos recebidas, desde os mais tenros anos, preocupa-se em reajustar as preciosas qualidades morais. Caracteriza-se desde menino pela bondade e obediência, docilidade e ternuras naturais. Passou a infância tranquilo, embora continuamente espreitado por antigos perseguidores invisíveis. Não se achava a eles atraído, em virtude do serviço regenerador a que se submetera, mas ao topar com alguns dos adversários, nos minutos de parcial desprendimento propiciado pelo sono físico, sofria amargamente com as recordações. Olha isso, por isso que ele tinha as convulsões dormindo. Era quando ele se desprendia em sono e tinha contato com algumas dessas almas que particularmente foram mais difíceis para ele. E ali ele tinha as crises. Tudo prosseguia sem novidades dignas de menção. Sob a vigilância dos pais e com o amparo dos benfeitores invisíveis, preparava-se o menino para os trabalhos futuros. Contudo, logo que se lhe consolidou a posse do patrimônio físico, ultrapassados os 14 anos de idade, Marcelo, com a organização perispiritual plenamente identificada com o invólucro fisiológico, passou a rememorar os fenômenos vividos e surgiram-lhe as chamadas convulsões epiléticas com certa intensidade. Olha aqui a explicação também, por que em determinado momento da vida? Por que antes não? Por que quando criança não e agora na adolescência sim? Porque na adolescência, como ele falou, ele está totalmente reintegrado com a organização perispiritual dele junto com o corpo físico. Então ele recebe as influências totais da sua alma do passado. O rapaz, todavia, encontrou imediatamente os antídotos necessários, refugiando-se na residência dos princípios nobres, isto é, na região mais alta da personalidade, onde ele encontrou o socorro. Olhem aqui, vamos lembrar do capítulo lá que fala, né, da casa mental. Residência, na residência dos princípios nobres. Não está falando de um lugar físico, não está falando da casa dos pais. Está falando do lobo frontal do cérebro, aquele que busca as metas mais elevadas, que busca o auxílio do mais alto através do esforço e da oração. Olha aqui, pelo hábito da oração, pelo entendimento fraterno, pela prática do bem e pela espiritualidade superior. Então, o antídoto para que ele não tivesse as recaídas foi porque ele escolheu o movimento certo do espírito dele, do pensamento dele. Limitou destarte a desarmonia neuropsíquica e reduziu a disfunção celular, reconquistando o próprio equilíbrio, dia a dia, mobilizando as armas da vontade. Nesse esforço dentro do qual se fez extremamente simpático, recebeu vultosa colaboração de nossa esfera, aproveitando-a integralmente pela adesão criteriosa ao esforço construtivo do bem. Recebendo a luta com serenidade e paciência, instalou em si mesmo valiosas qualidades receptivas.
favorecendo-nos o concurso e dispensando por isso mesmo a terapêutica dos hipnóticos ou dos choques, a qual, provocando estados anormais no organismo perispirítico, quase sempre nada consegue senão deslocar os males sem combater as origens. Então ele evitou uma série de tratamento por parte da medicina física. Ele evitou ter que tomar um monte de remédio. Por quê? Porque ele fez o movimento de aproximação do remédio espiritual. O caso de Marcelo oferece, por isso, características valiosas, atendendo às sugestões daqueles que o beneficiam, adaptando-se à realidade, vem sendo o médico de si mesmo. Olha que bonito isso. Única fórmula em que o enfermo encontrará a própria cura. Então aqui a gente vai terminar hoje nesse parágrafo, nessa reflexão, porque isso nos mostra o quanto que a gente é auxiliado pela medicina aqui do nosso mundo, pelo auxílio da medicina espiritual, mas nós só vamos conseguir o êxito completo quando a gente for responsável pela parte que nos toca. Não adianta nada tanto esforço dos encarnados e dos encarnados pelos meios externos se nós não fizermos a nossa movimentação interna. Então ele atende a sugestão daqueles que estão ali para auxiliar ele. Ele atende à intuição que ele recebe de seguir pelo caminho do bem, de não reclamar, de ajudar, de buscar cada vez mais o esclarecimento e a vivência, a prática no bem. Então, por isso ele acaba sendo o médico de si mesmo. E é impressionante, porque raras vezes os espíritos falam dessa maneira. Eles falam, na maioria das vezes, a maior parte das vezes, raramente acontece isso. Mas aqui eles falam, única fórmula em que o enfermo encontrará a própria cura. Então é importante isso, eu acho que é valioso para que a gente pense muito bem durante essa semana nesse trecho aqui do capítulo. E aí na semana que vem nós vamos entrar aqui no item 3, a partir do item 3, para continuar e provavelmente a gente consegue já completar esse capítulo na semana que vem. Certo? Realmente. Perfeitamente. E aí, mais Para algo, mim, mãe? Hum? não, eu falei que isso aí é um grande aprendizado para a gente ver o quanto que ajuda uma coisa do outro. Que nós nunca podemos deixar sem ser ajudado. Sim. E Isso é às de vezes a gente no dia a dia, às vezes a gente, assim, são tantos locais onde a gente precisa buscar, né, o auxílio, e às vezes a gente esquece do mais importante, que é, assim, nós vamos atrás, tem o auxílio por um, de outro, mas enquanto a gente não fizer essa parte interna, a gente ainda vai continuar faltando completar a cura integral. E é cura isso que total, é, se livrar do mal e não querer abrir uma onzinha ruim, exatamente. porque que não pode atrapalhar. Não ser invigilante, exatamente. É Porque isso as que é, que vibrações não ruins atrapalhar. são veneno. São veneno para o nosso É, dia, para o nosso espírito. exatamente. E ao mesmo tempo que também é exemplo do que aconteceu no capítulo anterior, né? Aquela mãe estava sofrendo. E ela fez a Maravilhoso. oração e ela abriu as portas para o remédio entrar. E o remédio entrou e aliviou. E a mesma coisa está acontecendo com o Marcelo. Ele A está coisa mais linda. exatamente, exatamente. É Capítulo. tão lindo quanto da semana passada, esse também, né? A maneira que o Marcelo tem conduzido o problema dele, né? Que Certo? sejam bem usados. Exatamente.
Aí que tá. Mais alguém tem mais algum comentário, alguma coisa para falar, alguma dúvida? Então é isso, gente. Maravilha, vamos agradecer mais uma vez, né, a Deus pela oportunidade, aos espíritos que aqui nos acompanham, que nos estimulam, que a gente abra os canais. Uma ótima noite, uma Ok. ótima semana para todos. Uma semana. Boa noite a Tchau, todos. Tchau. Até tchau. mais. Tchau, tchau. Boa Tchau. noite.